Então, o objetivo é a gente disseminar o estudo aprofundado dos 12 passos, né? Porque é assim que funciona, é assim que foi a ideia. Eu já apresentei num outro vídeo, que na página 11 do Vivendo Sóbrio, ele diz que os livros que tratam com riqueza de pormenores a doença do alcoolismo, ou melhor, o programa de recuperação de AA, os 12 passos, são os livros, né? Os 12 passos e as 12 tradições. O meu tem um negócio colado nele aqui. E o livro Alcoólicos Anônimos. São os dois livros que a gente vai usar para aprendermos os 12 passos de uma forma aprofundada. É um trabalho que a gente já faz há algum tempo em vários grupos, demora geralmente uns 7 meses, com uma reunião semanal. Certo? A gente sabe que na página 19 do livro Os 12 Passos consta que toda vez que um alcoólico planta na mente de outro alcoólico a natureza exata de sua enfermidade, esse outro alcoólico jamais será o mesmo. Após cada recaída, vai dizer a si mesmo, não é que esses AAs tenham razão? Então, a função nossa, como membro de AA, é transmitir ao outro a natureza exata de sua enfermidade. O Silkworth aqui, ó, o Silkworth nesse livro, ele tem 2 cartas que abrem o livro. Sugestão de uma psicóloga amiga de AA, que inserisse a opinião de um médico antes de começar o texto do livro. Então, o médico escreve 2 cartas aqui. Uma voltada para o público da medicina profissional, indicando a AA para eles, e outra indicando a AA para os alcoólicos, né? E, na sua primeira carta aqui, diz assim o doutor Silkworth na página 23 do livro Alcoólicos Anônimos. Como parte de sua reabilitação, ele começou a apresentar os seus conceitos a outros alcoólicos, convencendo-os de que deveriam fazer o mesmo com outros mais. Isso tornou-se a base de uma sociedade em rápida expansão desses homens. Então, a expansão de nossa irmandade vai se dar através de trabalhos como esse, da gente expor o conceito da doença, do alcoolismo. No final da história do Bill, o Bill tem outro ponto também na história dele que ele enfatiza isso. O Bill diz aqui, no final da sua história, na página 44, diz assim o Bill: ainda hospitalizado, pensei na existência de milhares de alcoólicos incuráveis que poderiam gostar de receber o que me havia sido dado com tanta liberalidade. Talvez eu pudesse ajudar alguns, e eles, por sua vez, poderiam trabalhar com outros. Então, o que a gente precisa para começar um estudo do primeiro passo, né, é conhecer as características da doença. E quais são as leituras sugeridas para a gente conhecer a respeito da doença que nos vitimou? Quanto mais conhecedores da doença, melhores é a chance de recuperação e melhor será a nossa transmissão da mensagem. Uma vez que transmitir a mensagem é o programa de recuperação, enfatiza isso. Eu conheço as características que vitimou. Olha, a sugestão que eu deixo para os companheiros para ler sobre o primeiro passo são as 2 cartas do Silkworth, como eu disse, uma destinada a alcoólicos e outra destinada a profissionais, que ele termina dizendo, podem ter total confiança nos alcoólicos quando eles dizem de si mesmos. A primeira carta, muito curtinha, do Silkworth, é para profissionais. A segunda é já para os alcoólicos. Então, as 2 cartas do Silkworth, a história do Bill, que nós não vamos passar por ela há muito tempo, não. A história do Bill é para haver identificação. O capítulo 2, que é o primeiro capítulo, o capítulo que foi escrito antes de existir o livro, que foi o capítulo levado lá no jantar do Rockefeller, como ideia de apresentar um livro, foi aquele capítulo 2. O capítulo 3, que é mais informações sobre o alcoolismo. O capítulo 11, no seu início, ali, as 2 primeiras páginas, são leituras do primeiro passo, mas o primeiro passo dentro do livro verde, né, os 12 passos e as 12 tradições. Eu tenho os 2 livros aqui na mão para a gente começar a estudar. Então, a gente vai começar a estudar esses trechos que eu citei, procurando arrancar desses trechos lidos características da doença. A gente vai ler com a finalidade de ler e colocando no papel
as características da doença do alcoolismo. A gente vai começar pela página 59 do livro Alcoólicos Anônimos. Se estiverem na mão de vocês aí, a gente vai na página 59, mais sobre o alcoolismo. Né? A iluminação está um pouco ruim. A gente vai ler a página 59, né? E esse capítulo, até começar as experiências, os exemplos de recaída, a gente não precisa de cair para aprender, podemos aprender com o erro do outro. O inteligente, o ignorante erra e continua errando. O inteligente erra, mas aprende com seus erros. O sábio não erra e aprende com o erro do próximo. Que a gente seja, no mínimo, inteligente, aprendemos com o nosso erro. Mas vale ressaltar que todo encontro nosso, a gente começa e termina com um pedido de sabedoria, né? Na nossa oração de serenidade constante. Então, que sejamos sábios. Então, a ideia do terceiro capítulo é essa, apresentar mais informações do alcoolismo e alguns exemplos de recaída para que a gente possa aprender também com essas situações. Vou ler a página 59 aqui e depois, junto com os companheiros, enumerar as características que a página nos ofereceu. O livro Alcoólicos Anônimos, capítulo 3, mais sobre o alcoolismo. A maioria de nós não queria admitir que era realmente um alcoólico. Ninguém gosta da ideia de ser física e mentalmente diferente das outras pessoas. Assim, não causa surpresa o fato de que nossa relação com o álcool se tenha caracterizado por inúmeras e vãs tentativas de provar que podíamos beber como os outros. O pensamento de que algum dia e de alguma maneira ele irá controlar e apreciar sua bebida é a grande obsessão de todo bebedor anormal. A persistência dessa ilusão é incrível. Muitos a perseguem até os limites da insanidade ou da morte. Então vamos parar nesse primeiro parágrafo aqui e já colocar no papel aqui à minha frente as características que a gente vê nesse primeiro parágrafo da doença do alcoolismo. A primeira característica abordada nessa leitura, e uma das mais preponderantes da doença do alcoolismo, é a negação. É a negação. Não sei se dá para os companheiros ver aqui, eu anotei na minha folha aqui. A negação. O alcoólico nega até quando pode que está tendo problema com sua maneira de beber, que sua maneira de beber deixou de ser um mero hábito para se tornar o início de uma progressão fatal. É sabido pelos profissionais, psiquiatras, psicólogos, que toda pessoa que se torna dependente de determinada substância, dessa substância, ele também se torna defensor. Então, o alcoólico defende a bebida, sempre foi o tira-gosto que fez mal, sempre foi os colegas que estavam levando ele para o mau caminho, por isso ele acha que é o espaço geográfico, ele começa a experimentar a fuga geográfica, ele acha que a pedra que estava no lugar certo, nunca era o álcool não. O álcool, ele defende o álcool acima de tudo. Então, ele nega ter o problema. E negar ter o problema é uma coisa preponderante. Nelson Mandela, certa vez, numa palestra, ele disse que durante toda a sua vida ele havia libertado cerca de 1.000 escravos. E ele diz no seu livro, eu teria liberto outros 1.000 se eles pelo menos tivessem aceito que eram escravos. Então, o alcoólico, escravo do álcool, ele não aceita. Então, quem não aceita, nega. E por isso que a primeira palavra do primeiro passo é admitir, para quebrar a barreira da negação. Né? A segunda característica que a gente vê aí é exatamente a física e a mental. Física. Você vê que no primeiro parágrafo, nas primeiras 2 linhas do parágrafo, a gente já consegue retirar 3 características da doença do alcoolismo. Negação, física e mental. A característica física, eu vou falar o seguinte, quando é que fica caracterizado na vida de um portador da doença do alcoolismo, que ele tem problema com o alcoolismo? Ele sabe que existem inúmeras falsas imagens, conceitos errados.
E muita gente acha que quando começa as dificuldades extremas, que é sintoma de que a pessoa tem problema de alcoolismo. E, na verdade, não é isso. Uma pessoa com problema de alcoolismo já vai ter essa informação a partir do primeiro momento que ela beber. Quando ela começa a beber lá atrás, ela já tem aspectos no seu físico que demonstram para ela que ela é diferente de outras pessoas, conforme está no parágrafo aí. Ela consegue beber até esteio de retiro, toma a noite toda e não tem nenhum prejuízo. Enquanto que outros amigos dela que não têm problema dessa natureza e também estão começando a beber, no outro dia tem dor de cabeça, não quer voltar a beber tão cedo. E ela rapidinho quer beber novamente. O corpo do alcoólico, o físico do alcoólico, ele metaboliza o álcool de maneira diferente. Então, quando eu comecei a beber lá atrás, que eu bebia só com gente grande, gente mais de idade, que eu gosto de beber com esse moleque bebe igual gente grande. Então, o fato de eu beber muito e não ter dificuldade nenhum, prejuízo nenhum com a minha forma de beber lá no início, já era um fator físico, né? A gente sabe que quem passou essas ideias todas para o Bill, já li, foi o Silkwood. O AA nasceu na mente do Silkwood. Ele procurava alguém que transmitisse a outro alguém essas características. E ele que fala isso. Uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade poderia quebrar. Né? A doença é isso, é uma alergia física aliada a uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade podia quebrar. E na página 59, que a gente está estudando hoje esse primeiro parágrafo, a gente vê essas duas questões. A mente é um problema, é outra questão chave. A mente é a maior inimiga do alcoólico. A mente mente. Ele está sempre, a mente está sempre dizendo, agora vai ser diferente. Agora você tem que beber só em casa. Agora você tem que beber só na rua. Agora você vai beber só no final de semana. E essa mente mente de tal maneira que muita gente que passa por clínica de recuperação, quando vê a porteira fechar as suas costas, a mente diz para elas assim, agora você recarregou a bateria. Agora é só controlar, é só beber sozinho, é só beber em casa, é só beber no final de semana. Então a mente está sempre mentindo para o alcoólico. Ele toma um gole, joga um gole fora e diz que é para o santo, porque ele não está aceitando o fato de não estar aguentando mais beber. Porque o organismo, a questão física, que parecia enxugar o álcool, parecia aquele efeito da esponja, bebe, 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 exige mais e mais. Chega um ponto que o corpo físico não está aguentando mais, então ele joga fora. Quando eu parei de beber, eu estava partindo uma pinga com o outro. Estava nem tomando uma sozinho, ali tomava não. Tomava meia, um partia uma, fulano. Então, porque chega um ponto que o organismo não quer, não está aceitando mais. O fígado não consegue metabolizar. Então, o alcoólico joga um pouquinho. O físico não quer, mas a mente precisa, senão ele não para de bater o pandeiro, de tremer. Então, ele joga um restinho fora e fala, essa é para o santo. Mas, na verdade, é que ele não está aguentando a beber. Ele pede uma, dá um tapa no balcão, sai água no olho, depois de todo esse sofrimento, ele olha para o dono do botequim e fala assim, essa é da boa, hein? Bom, aí vem a pergunta, se é da boa, por que essa dificuldade? E outra coisa, se a cachaça fosse bom, tinha necessidade de tirar gosto? Mas são as artimanhas da mente. O X do problema está na mente. Tanto que há uma experiência que a gente vai ver mais na frente, que se a pessoa tiver ainda uma mente alcoólica, vai surgir a oportunidade de beber, ela vai beber novamente. Então, de acordo com o livro azul, eu não consigo resolver o meu problema físico, eu continuo tendo um organismo alérgico ao álcool, eu não consigo tirar o meu organismo alérgico ao álcool e colocar outro organismo em mim que não seja alérgico ao álcool. Mas eu posso deixar de ter uma mente alcoólica. Tá? Isso é uma informação importante que a gente vai ver mais no futuro. Então, a doença ela tem como característica a negação, a questão física, a questão mental e a questão da ilusão.
a doença, né, é a doença da ilusão. Nós sabemos disso, né? A ilusão de controle, a ilusão de que o problema está resolvido. Parece que quando está bebendo está tudo resolvido. Mas o problema seguinte, o vazio seguinte, aquele vazio que nos levou a beber, é sempre maior do que o anterior. E isso faz com que a gente fique permanentemente bêbado e fugindo da vida real. E a vida real, ou a vida, né, que a gente está vivendo, é só para ganhar algum dinheiro, porque tendo dinheiro é a certeza da próxima farra e preencher o vazio. Então, o alcoólico vive essa ilusão de controle aí. Tanto que o terceiro capítulo ele quer que essa ilusão seja julgada por terra, é o que a gente vai ver no segundo parágrafo. Vale a pena ressaltar também que, né, a questão da mente, a gente sabe da loucura. Quando o alcoólico está bebendo, ele dá um tapa no balcão, do nada, não tem ninguém perto dele, de longe as pessoas se assustam, é porque a mente dele está falando para ele: poxa, você está aqui de novo? Você prometeu de manhã que não ia beber e está aqui bebendo? Aí ele pensa assim, bom, já que eu estou bebendo, eu vou beber até a quarta, quinta dose, e quando chegar lá eu paro. Aí quando chega na quarta ou quinta dose, a mente dialogando com ele, cobra dele, ele fala assim, já que eu quero parar de beber, eu vou parar amanhã. Amanhã eu paro, eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Virou até música sertaneja, porque essa é a rotina de um alcoólatra inveterado como eu era. Eu tive a oportunidade de visitar alguns manicômios que, quando existiam, porque houve uma reforma psiquiátrica no Brasil, e instituíram os CAPs, e em cidades com mais de 100 mil habitantes, como o caso da minha, tem até o CAPS e o CAPS-AD, CAPS álcool e droga. Eu não sei porque eles fazem a separação de álcool e droga, já que álcool é droga, né? Mas é para enfatizar a questão do álcool. Mas quando existiam os manicômios, mais de 75% dos pacientes de manicômio eram alcoólatras, eram pessoas portadoras de alcoolismo. Né? Quem quiser assistir um documentário bacana sobre isso, é só ver no YouTube. Né? Me fugiu o nome aqui agora, mas trem de doido, é uma expressão até triste de se pronunciar. Né? É só ver um filme que retrata o que era, né? Principalmente quando trouxeram os meninos lá do sul de Minas para Barbacena. O trem parava dentro do hospício e descarregava. Os andarilhos, os alcoólatras que eram pegos na Grande Belo Horizonte, eram trazidos como doidos para Barbacena, enfatizando a questão mental. Então, a doença também é a doença da ilusão, né? A insanidade está no final do parágrafo, e a morte. Triste que na última vez que a gente começou esse estudo, no grupo físico aqui, Mente Aberta, tinha 2 pessoas assistindo o início do estudo aprofundado. E a segunda não voltou, porque ela morreu. Ela caiu dentro do rio, ela passou bêbada próximo ao rio, caiu, bateu a cabeça e morreu. Né? A morte, infelizmente, é fatal, né? O alcoolismo é fatal. Antigamente você falava isso, né? De determinação fatal. Não é de determinação fatal. Eram os nossos primeiros membros que não usavam essa expressão, né, equivocada por desconhecimento, é determinação fatal. Porque mata e mata prematuramente, aniquilando tudo de valor que tem ao redor do alcoólico. Vamos para o segundo parágrafo, então. A gente vê que só no primeiro parágrafo da 59, a gente viu que o alcoolismo é a doença da negação, é uma doença física, é uma doença mental, é uma doença da ilusão e é uma doença fatal, né? A gente sabe, quando a gente chegou no AA, eu cheguei há bastante tempo, era dito que era a terceira doença que mais matava no mundo. Perdia por paciente de cardíaco e por paciente de câncer. De lá para cá, o paciente de câncer ganhou inúmeras ferramentas a seu favor. Uma biópsia, uma cauterização hoje elimina um câncer que progrediria no futuro. E os pacientes de coração ganham uma enorme variedade também de recursos. O pessoal ir no Unicor, em São Paulo, hoje a gente precisa viajar tanto, quase toda cidade tem alguma coisa nessa área. Né? Então, já naquela época, talvez já seria maior, porque não contabilizavam as doenças que realmente era oriunda como doença primária ao alcoolismo. O segundo parágrafo diz assim, eu vou ler o segundo e o terceiro para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro hoje aqui. Continuando na página 59. Aprendemos que precisávamos admitir do fundo de nossos corações que éramos alcoólicos. Este é o primeiro passo para a recuperação.
É preciso destruir a ilusão de que somos ou poderemos ser iguais às outras pessoas. Nós, alcoólicos, somos homens e mulheres que perdemos a capacidade de controlar nossa bebida. Sabemos que o verdadeiro alcoólico jamais reassume o controle, jamais. Todos nós achamos algumas vezes que estávamos readquirindo esse controle, mas após tais intervalos, em geral breves, o controle era ainda menor, ou o descontrole era ainda maior, o que acabava inevitavelmente nos levando a uma lamentável e incompreensível desmoralização. Estamos todos convencidos de que os alcoólicos como nós estão nas garras de uma doença progressiva. Com o passar do tempo, pioramos, nunca melhoramos. Então, nesse finalzinho, a gente vê uma característica da recuperação implícita aí, é importante ressaltar no segundo parágrafo, que diz que o primeiro passo consiste na admissão, no mais íntimo do meu ser, que eu estou permanentemente vencido pelo álcool e que tempo nenhum que eu esteja sem beber me dá condições de beber novamente. Essa ilusão tem que ser jogada por terra. Eu gosto de enfatizar essa característica da recuperação, não da doença, porque muita gente admite maravilhosamente, floreia na cabeceira de mesa ou com alguém. Eu assisto muitas admissões de ser alcoólatra em casa de recuperação, o cara chora, tal, mas continua naquela situação. Porque o interessante não é admitir para mim, para uma plateia, não é subir no auditório e admitir. O importante é admitir para o cara do espelho. O importante é admitir no fundo da alma que está permanentemente vencido. É esse tipo de admissão que funciona. Eu tenho 2 exemplos no grupo que eu participo. Um, o cara escovando o dente pela manhã, de repente ele começou a chorar, olhando para o espelho e dizendo para ele mesmo, será que eu vou morrer bebendo? E a partir daquilo ali ele começou. Ali nasceu a admissão dele. Um outro, 2 dias sem beber, ele abriu o armário para tomar uma, para parar a tremedeira. Se eu tomar aquela ali, eu paro de tremer. Mas eu vou estar pior, eu vou aguentar. Né? E ali ele admitiu. Ele recusou beber e admitiu a doença. Ele sozinho com ele mesmo. Né? Sozinho com ele mesmo. Então, é esse tipo de admissão que funciona. É quando o cara está sozinho e admite. Não nos espetáculos que a gente vê por aí. E no último parágrafo, a gente vê que a doença é progressiva, com o passado é a 6ª característica. Ó, a doença é progressiva. Para se ter prejuízo bebendo, a única coisa que precisa é estar envelhecendo. E existe alguém que não esteja envelhecendo? Então, a doença é progressiva. Nós vamos ver, já deu nuances disso aqui na 59, e a 60, na próxima conta, a gente vai ver a continuação disso. A doença também ela é irreversível. Jamais uma pessoa que teve problema com a sua maneira de beber, jamais ela passa a beber como cavaleiro. Não vamos entrar em controvérsia pública, mas existem algumas questões erradas na sociedade hoje. Já participei de alguns congressos e alguns seminários aqui na cidade, como indivíduo, né? Que existe alguém hoje defendendo a ideia de que se pode parar de beber bebendo, que consegue diminuir. Mas isso é questões de loucura, na prática, não sabemos que isso não existe. Não tem como parar de beber bebendo. Né? Eu vou estar cada vez bebendo menos e sofrendo mais. O estágio seguinte do alcoólico é sempre pior do que o anterior. E é irreversível. Não existe nada que transforme um alcoólico problemático como eu era num bebedor normal, num bebedor social. É como pegar um tomate e picar o tomate. Depois que eu piquei o tomate, eu não tenho mais o tomate. Eu tenho pedaços de tomate, eu tenho piques, eu não tenho mais o pepino. Então não tem marcha ré. A doença não tem marcha ré. A doença ela só vai progredir. Então é isso. Vou parar aqui na 59, né? Para terminar só esse último parágrafo, vai dizer o mesmo que eu já disse, somos como homens que perderam as pernas novas jamais nascerão. E não parece haver forma alguma de tratamento que transforme os alcoólicos como nós em pessoas iguais às outras.
Já tentamos todos os remédios possíveis. Em algumas ocasiões, houve uma breve recuperação, sempre seguida de uma recaída mais grave. Os médicos familiarizados com o alcoolismo concordam que é impossível transformar um alcoólico num bebedor normal. Talvez um dia a ciência chegue a tanto, mas ainda não conseguiu. Então, eu agradeço aí aos companheiros aí que participaram com a gente aí.